compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa, Hora da Reconciliação. O programa de hoje vai abordar o tema Quando a religião vira um negócio. Nós vamos utilizar o texto base de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 23 até o 41, para sustentar a abordagem do tema de hoje. Vamos então à leitura do texto bíblico de Atos dos Apóstolos. Diz assim o texto: Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade toda tomada de confusão e arremeteram para o teatro, arrebatando-os os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia estava em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era de origem judaica, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiência e procônsules que se acusem uns aos outros lá. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidido em Assembleia Geral. Porque também corremos perigo de que, porque sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Muito bem.
O tema do programa de hoje, quando a religião vira um negócio, nós decidimos trazer para você, telespectador, diante de alguns e-mails que temos recebido de alguns irmãos, fazendo alguns comentários sobre algumas disputas, algumas guerras que estão acontecendo no meio religioso evangélico. É exatamente sobre isso que nós vamos procurar abordar à luz da palavra, é óbvio, sem ser mais um a entrar nesta guerra. A nossa intenção é apenas esclarecer o povo de Deus biblicamente. O texto em referência traz à tônica a discussão das reais razões que estão por trás de muitos discursos religiosos. Refletir sobre esse assunto é a intenção do programa de hoje. Mas vamos juntos construir a ideia lógica a partir do texto. Vamos então no versículo 24, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Observem só esse versículo 24. Aqui fala de nichos, medalhinhas, ídolos, troféus, santinhos de prata, que dava muito lucro aos artífices. Era uma referência religiosa que acabou sendo transformada em um produto comercial. Porque aqui está falando efetivamente de que dava muito lucro aos seus artífices. Versículo 25. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que este ofício vem à nossa prosperidade. Este versículo 25 fala que havia um grupo de pessoas que se tornaram profissionais da religião, ou profissional daquilo que a religião explorava, e que o ofício deles é que trazia toda a prosperidade deles. Muito bem. Vamos então ao versículo 26. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Neste versículo 26, o que nós podemos extrair é o sentimento de ameaça. Eles se sentem ameaçados por conta da pregação do apóstolo Paulo, que dizia que os deuses, não serem deuses, melhor dizendo, os que eram feitos por mãos humanas. Versículo 27. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruído a majestade daquela que a toda a Ásia e o mundo a adoram. Aqui nós começamos a observar eles se sentindo ameaçados, primeiro, porque a profissão deles poderia cair em descrédito. Segundo, considerando que o templo tinha um valor estimado e que o próprio templo de Diana, lá em Éfeso, perderia totalmente o seu valor. E terceiro, ele fala de uma deusa que teria a sua majestade destituída, ou seja, uma deusa que, digamos assim, se tornara notória, conhecida por conta da sua majestade, representada isso no templo de valor, representado isso nos nichos ou em todos os tipos de produtos derivados em prata, inclusive, da própria Diana. Muito bem. Quinto lugar, no versículo 28. Diante dessa informação, ouvindo isto, encheram-se de furor
e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Observe essa expressão. Essa expressão aqui, grande é a Diana dos Efésios, ela é uma mensagem religiosa relacionada à deusa Diana, que dá destaque à deusa Diana. Observe que se usa aqui o nome da deusa, e segundo, o nome da deusa do povo, dos Efésios. Geralmente é esta mensagem que nós vemos de frente na religião. A mensagem ativa, a mensagem objetiva, a mensagem direta é sempre essa, destacando a grandeza de Deus e correlacionando o povo a este Deus. Porém, as motivações que estavam por trás dessa expressão religiosa eram os interesses comerciais. Era o negócio que estava correndo o risco de ser afetado, profissões eliminadas ou cair em descrédito ou em baixa. E esta era a preocupação desses que começaram a usar o nome da deusa Diana. Muito bem. Aqui eu quero dizer que eu poderia extrair daqui do texto, usando uma boa exegese, seria um avivamento produzido pelo interesse pessoal, particular e financeiro. Não pensem, amados, que todas as vezes que você vê alguém se levantando para chamar o povo, unir o povo, conclamar o povo, falar o nome de Deus, com entusiasmo, com determinação, com força, com motivação, que isso seja motivado apenas pelo desejo evangelístico na linguagem evangélica, no desejo de propagação apenas do Deus de determinada religião. Isso pode ser utilizado simplesmente como uma fachada, mas as intenções que estão por trás disso é outra totalmente diferente. Muito bem, no versículo 29 até o 34, para nós, vamos observar algumas coisas que aconteceu no meio disso. Nós estamos falando de um grande avivamento, tudo bem, motivado por desejos ou interesses financeiros, por negócios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Observem só, todos eles foram para dentro do teatro, lugar onde havia assembleias, onde havia discussões temáticas a respeito das próprias questões sociais e das questões religiosas da época. Querendo apresentar-se ao povo, não permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscassem do teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Observem só o cenário: confusão, acusação, envolvimentos, histerias, manifestações coletivas e manipulações. Tudo isso nós podemos observar dentro desses 6 versículos, do versículo 29 até o versículo 34. Observe que tinha gente lá no meio que estava sem saber até o que estava acontecendo. Observem que uns falavam uma coisa e outros falavam outra coisa.
Observem que havia uma palavra de orientação para que houvesse uma certa cautela. Porém, o que nós vemos são acusações, histerias, manifestações coletivas e até manipulações, porque a partir do momento que alguém entra numa manifestação dessa sem saber o que está fazendo, ele permitiu-se ser objeto de manipulação. É bom vocês guardando essas coisas, para que a gente não entre no mesmo barco. Então, no meio de tudo isso, eu quero que você observe atentamente a nossa abordagem, buscando da parte de Deus discernimento espiritual, para então avaliar as guerras religiosas que ocorrem numa nação. Tá bem? Porque se você for no Oriente Médio, há uma guerra santa lá. E a guerra santa lá é por um espaço de terra. Por um espaço de terra. Então a Bíblia, a guerra entre os judeus e palestinos se concentra em razão disso. De um espaço de terra sagrada que representa para o mundo, talvez, o cartão turístico de um povo que talvez queira efetivamente usar isso como negócio. É apenas uma colocação, sim. A colocação de alguém que pode avaliar, sim, com bastante neutralidade, as intenções políticas dos governos palestinos e também judaicos de nosso tempo. A mesma coisa, amados, é o que ocorre em nossa nação. E nós temos que aprender a pedir discernimento de Deus para que a gente não entre numa canoa furada, para que a gente não seja manipulado e comece, inclusive, a participar de um avivamento como esse, tá? Do tipo, só Jesus é Senhor, do tipo, grande é o Jesus dos evangélicos brasileiros, e nós não virmos a entrar em contextos semelhantes a esse, de estarmos a serviço, não de Deus, mas a serviço daqueles que exploram a religião, o nome de Deus e as coisas sagradas e a própria fé cega de nós, quando nós não avaliamos com cuidado e com neutralidade as manifestações de fé que fazemos. Eu convido você para ficar conosco. O programa de hoje é bastante interessante. Também convido você a ligar para alguém, sintonizar o nosso programa, tá bom? Hoje nós estamos utilizando o texto de Atos dos Apóstolos 19, versículo 23 a 41. Muito bem, nós vamos agora abordar o versículo 35 até o 37. Vamos. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Observem só aqui, eu tiraria dessa exegese, assim, sempre aparece alguém com posições políticas, negociações com o objetivo de apaziguar certas manifestações que trazem prejuízos à fachada pública. Aqui, por exemplo, é a voz de alguém que se levanta, querendo de alguma forma contemporizar as coisas. Digamos assim, é alguém que apareceu aqui com a ideia ecumênica, de que a minha fé não ofende a sua, o meu Deus não ofende o seu, e essas coisas todas que nós vamos vendo no mundo de hoje. Quer dizer, é quando surgem pessoas interessadas
numa fachada pública que está sob controle, que não está havendo um certo alvoroço na cidade, e por seus interesses começa então a apaziguar determinadas coisas. É o outro lado da guerra. No versículo 38, então eu repetiria: posições políticas, negociações com o objetivo de apaziguar certas manifestações que trariam prejuízo à fachada pública em Éfeso. Muito bem. É quando o político quer entrar no meio das discussões religiosas. Versículo 38 e 39. Portanto, se Demétrio e os artífices que os acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências, e que eles se pronunciem, e procônsulos, que acusem uns aos outros lá, que se pronunciem lá. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em Assembleia Geral. Então aqui, a mesma voz está tentando levar as coisas do caminho da justiça. Uma saída para apaziguar conflitos religiosos, cujo interesse geralmente é comercial. Mas observe essa voz aqui. A voz aqui é: vamos se expor menos publicamente. Se queremos discutir os nossos problemas, vamos para a justiça. É quando a religião ela ganha um cunho tão comercial a ponto de as sugestões serem: vamos resolver essa demanda então no tribunal. A coisa entra por aí como se fosse realmente dentro de um contexto empresarial ou comercial, quando os interesses realmente precisam ter um mediador para intervir na situação. No versículo 40 e 41, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Aqui é a voz do jurista, a voz do político, mas a voz do jurista, que fala do perigo da ação por inversão. Ou seja, quem acusa tem que apresentar o ônus da prova. Se não fizer, será acusado de injúria, difamação e infâmia. E é exatamente esse cenário que nós estamos observando nos dias atuais. Você começa a ver intervenção jurídica no meio da religião, no meio das grandes demandas denominacionais, e também vozes políticas para tentar apaziguar a situação, e aquela voz assim: vamos conviver em harmonia sob o ponto de vista de preservar os interesses de todos. Muito bem. O que nós podemos observar é que não estamos vivendo situação diferente nos dias atuais. Eu chamo você para analisar friamente, meu irmão, minha irmã, se os líderes religiosos de nossa época não estão sendo motivados pelas mesmas razões dos ourives e dos artífices de Diana. Se nós lermos Filipenses, Paulo aos Filipenses, é uma outra igreja, Filipos. Aqui a situação foi em Efésios, mas observem só como o assunto é de uma grandeza enorme, como ele se repete em vários textos bíblicos. Filipenses 3, versículo 17 até o 19. Ouça com atenção. Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tem de nós. Por quê? Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que eles na verdade são inimigos do Evangelho ou da cruz de Cristo. Pessoas no meio de nós que se tornam inimigos do Evangelho e da própria cruz de Cristo? Sim. Por quê? Que razão? Olha, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Sabe o que é o ventre aqui? O interesse pessoal. A comida que come. A prosperidade pessoal. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então está aqui os interesses, Paulo acusando aqueles que
se dizem que são do meio de nós, mas que na verdade são inimigos do Evangelho. Por quê? Porque eles têm um Deus, sim, e o Deus deles é o ventre, é o interesse pessoal. Amados, contemplemos as guerras denominacionais do Evangelho da atualidade. Razões em nome de Deus? Razões em nome de Cristo? As disputas centenárias. O direito de quem fazer festa, aonde fazer festa. A majestade de uma placa, de uma denominação. Quem é dono dela? Razões em nome de Deus? Razões em nome de Cristo? Querido, avaliemos que temos hoje demandas sociais, guerras por leis, manifestações em defesa de números, de multidões. Alguém querendo apresentar força numérica. Guerra em nome de Deus ou em nome de Cristo? Quando um pregador quer colocar em dúvida até os números da polícia ou do corpo de bombeiro, de determinada manifestação, para dizer que a nossa manifestação foi maior do que a outra, ora, a minha Bíblia diz que Deus sempre procurou apontar as pequenas multidões. Quando as multidões eram grandes, Jesus disse para Gideão, não é com 32 mil que tu vai para a guerra, é com 300 homens. Mas hoje a gente inverte isso. A gente quer mostrar a pompa, a nossa capacidade de envolver, sabe, de conduzir pessoas, o poder da nossa liderança. Guerra em nome de Deus? Guerra em nome de Cristo? Quarto, acordos políticos, aliança com o Estado, aliança com governos, em nome de Deus? Em nome de Cristo? É essa a realidade que estamos vivendo nos dias atuais. E muitos de nós entramos nesta guerra, muitos de nós somos levados a essa guerra sem avaliar efetivamente as razões. E acabamos dando coro, em nome de Deus, para os interesses de multinacionais, de nacionais, interesses de megas denominações, que na verdade querem manipular você como eleitor, você como uma pessoa que pensa, e parece até tudo muito religioso. A grande Diana dos Efésios, ou o grande Deus, o grande Jesus dos evangélicos brasileiros. Nós precisamos refletir sobre isso, pensarmos sobre isso, para não permitir que façam de nós massa de manobra. Ok? Vamos a mais um momento de apoio cultural, nós voltamos a seguir. Concluir o programa citando assim: a religião evangélica cresceu em nossa terra, é um fato. Muitos quiseram e querem até transformar nossa nação em uma nação religiosa evangélica. Eu pergunto para você, em nome de Deus, em nome de Cristo? A igreja primitiva perdeu sua identidade quando o imperador Constantino, o romano, oficializou em todo o império a ideia da religião universal, que hoje chamamos de romanismo. Foi nesta época que o romanismo distorceu os princípios cristãos verdadeiros, incorporando uma série de rituais, liturgias, sacramentos, dogmas oriundos do paganismo. Quanto mais for o desejo de uma religião em se tornar universal, mais ela tenderá a atender o interesse de vários povos oriundos de outras religiões. E aí nós vamos transformando isso numa grande coxa de retalho, naquilo que eu costumo chamar de síndrome de Frankenstein, ou seja, um corpo formado por várias partes de muitos outros corpos. Atualmente, os que defendem o Evangelho, não em nome de Deus, eles na verdade lutam pelos lucros de suas igrejas, mas mais do que isso, hoje, dos negócios que estão por trás disso, gráficas, editoras, são nichos de mercados hoje
de muitas denominações evangélicas. E nós, evangélicos, não se tornamos mais a ovelha, se tornamos um consumidor para eles. Segundo, os que também vislumbram os lucros das vendas de DVDs, de CDs, de shows. Porque hoje, até para convidar uma pessoa para cantar na nossa igreja, em muitos casos, há igrejas que pagam cachê. E são cachês altos. Não são apenas a ideia de se pagar ou de se repor um custo de uma despesa. Não. Hoje se tornou um grande negócio. Idem aqueles que vislumbram os lucros nos congressos, nos seminários, nas convenções, nas feiras, nas exposições, que não basta apenas ser para a comunidade local, tem que ser nacional para ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Quarto, idem os que congregam multidões como forma de mostrar seu poder, de mostrar a sua capacidade de voto, de representação política, para que possa ter proteção do Estado em outras situações, geralmente elas ligadas ao campo comercial. Quinto, os que cobram por trabalhos, por terapias, que oferecem inclusive nichos ou medalhinhas, objetos milagreiros, campanhas e tantas outras em que a ideia do envelope de contribuição é fundamental e imprescindível para um Deus que para muitos hoje só dá quando recebe alguma coisa. Este, efetivamente, não é o Deus verdadeiro revelado na Bíblia Sagrada. O Evangelho de hoje, em grande parte, é movido, pelos interesses de lucros de seus artífices. O Evangelho de hoje, em grande parte, é ocupado pelo esforço profissional, é carregado pelo esforço profissional de seus ourives, que buscam prosperidade pessoal, como diz o próprio texto lá, o Deus do ventre, no popular, alguém soprou aqui para mim, seria o Deus do próprio umbigo. É por medo do descrédito da profissão que muitos estão entrando em demandas, em disputas, fazendo discursos apelativos iguais aos profissionais de Diana e tentando justificar o seu medo de perda do monopólio da fé, apresentando Deus como razão para isso. Posições comedidas e concentração na palavra são chamados aqueles de pseudo-espiritualidade. Então, se você de alguma forma fala em cautela para algumas pessoas hoje que estão aí se debatendo, elas falam que nós somos pseudos espirituais, que estamos com uma fachada de espiritualidade e que isso não é verdadeiro. Mas nem sempre os homens de Deus foram as demandas. Observe Paulo neste próprio texto. Se voltarmos ao versículo 31 lá de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo, no versículo 31, foi orientado a não se arriscar-se, ficar quieto, recolhido, não ir para o meio da guerra. Ainda, após o tumulto, você vai observar logo no início do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, na sequência do texto, que após o tumulto, então Paulo chamou os seus discípulos, os dois que estavam no meio da confusão, e os confortou, e os aconselhou, mas não os incitou para entrar naquela demanda, porque aquela demanda não era demanda por causa justa, era movida por interesses e por negócios. Por fim, Paulo se despediu daquele lugar e foi para outro lugar. Muita gente abre a Bíblia para dizer, olha, mas a gente não pode se calar, a gente tem que ir à guerra, a gente tem que ir à briga. Nem sempre foi assim. Neste caso, por exemplo, não foi assim. Paulo foi aconselhado a não se manifestar, ficou recolhido, não entrou naquela guerra. Outro, ele chamou os dois discípulos depois e confortou e os consolou, do tipo, não há o que fazer neste caso.
Não vamos entrar numa guerra, porque esta guerra está em outra direção, ela tem um outro caminho, ela está dentro de um caminho de lucro, está dentro de um caminho de capital, está dentro de um caminho profissional, está dentro de um caminho de interesses pessoais. Então, não vamos entrar nessa. A minha palavra ao povo de Deus é que, usando do direito que nós temos e pela graça de Deus, pela graça que Ele tem nos dado para manter este programa no ar, é orientar o povo da nossa terra que existem guerras que parecem ser de Deus, mas elas somente são citadas que são em nome de Deus. Se nós avaliarmos o fundo disso, as razões e as motivações, veremos que são semelhantes às mesmas motivações dos ourives e dos artífices dos nichos de Diana. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu oro, trabalho para levar Jesus às pessoas, porém, eu sei que este custo é um custo alto, porque, no nosso caso, nós não mercadejamos a palavra, dizendo meias verdades para conquistar uma nação. Pense sobre isso, reflita sobre isso, para que você não venha a ser objeto de manipulação daqueles que utilizam a própria mídia em nome de Deus para fazer uma guerra que, na verdade, não é efetivamente de Deus. Que Deus te abençoe e te dê discernimento sobre todas as coisas. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia e pelo discernimento que tu tem dado a nós. Somos pequeninos, somos humildes, somos simples, mas pela tua bondade, por tua graça, aprove assim, Senhor. Ocultar aos sábios e os entendidos e revelar aos pequeninos a grandeza do teu reino. Que a tua bênção, Senhor, alcance vidas nesta hora. Que tu possa, Senhor, levar paz, conforto, consolo a todos aqueles, Senhor, que ao ouvir uma palavra dessa, percebem que não devem entrar num jogo da manipulação daqueles que querem utilizar o teu nome para carregar multidões a serviço dos interesses pessoais, dos interesses mesquinhos, dos interesses por monopólio financeiro que está e que é a razão da motivação de muitos pregadores da tua palavra e de muitos líderes religiosos de nosso tempo. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos para que na nossa pouca estrutura, a nossa boca nunca se feche para a glória do teu santo nome. Que a tua bênção esteja sobre nós, sobre este veículo e sobre todos aqueles que têm compromisso real com a tua palavra. É a nossa oração e é também o nosso agradecimento. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus.